delegado de polícia, doutor Marcelo Franco Marino, quem está conosco, para nos falar exatamente daquela situação, daquele assalto à mão armada na madrugada no bairro Novo Cruzeiro, em que a vítima era um policial militar. E ele com novidades com relação a toda esta situação. Doutor Marcelo Franco Marino, boa tarde. Boa tarde, Jota. Essa divulgação é muito importante para a sociedade, não só porque houve um grande interesse público no caso, que hoje nós estamos concluindo, encaminhando à Justiça, mas também por envolver a pessoa de um policial que estava se defendendo aí desse assalto. Na verdade, a conclusão que nós chegamos com provas técnicas é de que esse policial que atirou no infrator, que veio assaltar a casa dele, atirou em legítima defesa, e essa prova é inequívoca, não há como afastar essa legítima defesa no caso que nós investigamos. Foi apurado assim, uma série de circunstâncias que havia com relação à atuação dos dois assaltantes que invadiram a casa do policial. O infrator, que era menor de idade, que faleceu, ele era quanto mais nesse tipo de conduta, e ele já tinha uma ficha extensa no juizado da infância e da juventude, vários processos, inclusive, com decisões condenatórias, e era quanto mais ele permanecia praticando essas condutas. Era uma pessoa perigosa, muito perigosa, apesar de menor ainda, mas muito, muito perigoso. Antes de praticar esse assalto na casa do policial militar, ele havia, juntamente com seu comparsa, que está preso, que é maior de idade, ele havia praticado um outro assalto no bairro Ideal, em que a vítima foi abordada com o mesmo modus operandi quando entrava na garagem da sua casa com o carro. Eles invadiram a garagem, armados, e essa vítima tinha uma criança, uma menininha de 4 anos que estava na cadeirinha do carro e pediu, porque eles queriam o carro, pediu para tirar a filha de dentro do carro, e durante o momento que ele tirava a sua filha dentro do carro, esse menor, esse infrator, constantemente com a arma apontada, encostada na cabeça dessa vítima, ameaçava atirar no pai que tentava tirar a sua menininha de dentro do carro. E não só isso, insatisfeito com a ameaça, a grave ameaça exercida com arma de fogo, ele chegou a dar uma coronhada no rosto e causou lesões corporais nessa vítima. Então, era uma pessoa perigosa, apesar de menor de idade, era um indivíduo perigoso. Ele tinha 2 tatuagens, foi atestado um laudo de necrópsia. Ele tinha uma tatuagem de cifrão, que ela tem um significado no submundo do crime, que é o símbolo do assaltante, daquele que pratica delitos contra o patrimônio. E ele tinha uma outra tatuagem que também é muito conhecida no submundo, que é a tatuagem do Coringa com revólver, que o simbolismo dessa tatuagem é o matador de policiais. Então era um indivíduo com personalidade deformada e que fazia questão de se mostrar para a sociedade como assaltante e pessoa disposta a matar policiais. E isso nos diz o seguinte, que se esse policial militar não tivesse reagido eficazmente como reagiu, e defendido a si mesmo e a sua família que estava dentro da casa, que muito provavelmente ele seria executado por esse infrator, tão logo fosse reconhecido como policial. Ele teria morrido nesse evento. Então, na verdade, o que aconteceu foi uma ação legítima diante de uma injusta agressão e praticada por indivíduos perigosos. Não só o infrator menor era perigoso, mas também o seu comparsa maior de idade, que entrou logo atrás dele na casa. Esse indivíduo já tinha, inclusive, condenação e veio a ser preso em virtude de mandado relacionado a outro processo que não esse. Então, já tinha um mandado de prisão anterior e, a partir da investigação sobre a coautoria, uma vez que o infrator menor de idade faleceu no local, se chegou a esse indivíduo, está inclusive baleado no tornozelo, e isso também é importante se falar, esse tiro que ele tomou no tornozelo, ele tomou de frente
A medicina legal constatou isso, o orifício de entrada é na parte anterior do tornozelo, então ele não tomou tiro em fuga, ele tomou tiro quando ele estava praticando o roubo, né, e ele veio imediatamente atrás do menor, a filmagem da câmera de segurança mostra isso, e a ação foi toda praticada dentro dos limites da legítima defesa. Tanto assim que a arma que foi utilizada pelo policial militar para se defender é uma pistola da corporação, que estava legalmente com esse policial, e ela foi apreendida ainda com 5 munições intactas, ou seja, o policial atirou somente o necessário para se defender da injusta agressão. Também é interessante a gente comentar nesse caso conclusões advindas do laudo de necrópsia e do laudo pericial de local. O que acontece? O infrator que faleceu, ele foi atingido com três disparos, 3 tiros. Um na região infraorbital, ou seja, abaixo do olho, um na região torácica, e o terceiro, que é o interessante, na região do joelho direito, com orifício de saída na coxa direita. E o que isso nos diz? Veja bem, esse trajeto, esse percurso que o projétil fez dentro do corpo, entrando pelo joelho e saindo pela coxa, ele só é possível com esse indivíduo na horizontal. E também só é possível com a perna direita fletida, ou seja, dobrada. O que nos leva à conclusão de que esse disparo foi o último que o policial efetuou contra esse infrator. Então foram 2 disparos com ele em pé e um disparo com ele deitado. O que daria a impressão que houve algum excesso, porque disparou contra o indivíduo deitado. Porém, o laudo de local, que está fartamente ilustrado com fotografias, eles nos mostra que essa arma que foi empunhada pelo infrator, ela caiu no colo do infrator. E isso seria impossível se essa arma tivesse caído com ele em pé. O que significa dizer que quando ele estava deitado, quando ele caiu de costas no chão, ele ainda empunhava essa arma. E assim que ele largou a arma, o policial parou de atirar nele. Isso é o limite de atuação da legítima defesa. Foram os meios necessários utilizados de forma moderada pelo policial para vencer a injusta agressão. Doutor Marcelo, o senhor foi claro e muito objetivo na fala do senhor, mas tem algumas coisinhas que eu gostaria só de salientar. Primeiro, estes cidadãos, né, esses elementos aí, tanto o que veio a óbito, que é o menor infrator, como o Wallace, que é o segundo que foi baleado no pé, eles anteriormente já teriam tentado um assalto à mão armada no bairro Ideal, não teve sucesso. E aí vieram e encontraram esse policial chegando já da sua jornada de trabalho por volta da madrugada. E o que chama atenção é que eles, pela filmagem, a gente vê, eles viram ele entrando e vieram no canto do muro para adentrar e pegá-lo de surpresa. E a outra situação que eu gostaria que o senhor falasse também é com relação à arma que esse menor usava. Essa arma, inclusive, elementos de alta periculosidade, já experientes, não tem esse tipo de arma. E ele, como menor infrator, uma arma com mira de laser, numeração raspada, enfim. Eu gostaria que o senhor falasse dessa situação. A arma utilizada pelo infrator, Jota, era uma pistola G2C calibre 9mm com mira laser. Essa arma e a numeração raspada. Essa arma, com certeza, é produto de crime contra o patrimônio, ou seja, ela é uma arma que deve ter sido comprada legalmente, até porque é um modelo recente de arma fabricado pela empresa Taurus, e ela foi comprada legalmente por alguém e foi roubada. Por isso que a numeração foi suprimida. Essa arma estava municiada com 11 munições íntegras, que essa arma era portada aí pelo infrator quando anunciou o assalto. Então, era um indicativo claro de que esse indivíduo, apesar de menor, era um indivíduo perigoso, um indivíduo que tinha acesso a armamento, né, um armamento potente e que estava, sim, disposto ao confronto, disposto a praticar crimes violentos com esse armamento. A filmagem
que vai ser divulgada também hoje, né, das câmeras de segurança, ela mostra a aproximação na casa, e a impressão que a gente tem é que é uma técnica de guerrilha quase, né, porque eles conseguem fazer essa aproximação se esgueirando pelo muro sem serem percebidos. O policial só percebeu a aproximação deles quando eles efetivamente invadiram a garagem. E o mesmo modus operandi foi utilizado no bairro Ideal contra a vítima que foi agredida com uma coronhada no rosto. Então, fica aqui o alerta para a população: muito cuidado quando forem estacionar o seu carro na garagem, quando forem entrar com um carro na garagem de casa, porque esse momento é um momento de vulnerabilidade, é um momento que alguns marginais, né, com maior ousadia, usam para invadir a casa das pessoas pela garagem para anunciar o assalto. Pela fala do senhor, dá a entender, então, subtende-se que é importante que a gente adote algumas medidas preventivas, por exemplo, bater o farol alto de madrugada e dar uma volta no quarteirão, observar todos os movimentos, é isso? Isso, altamente recomendável fazer esse procedimento, né, de checar as proximidades da sua residência quando for estacionar o veículo, de preferência dando uma volta no quarteirão para se assegurar de que não há nenhum risco, né, não há nenhum indivíduo em atitude suspeita, e se houver esse indivíduo em atitude suspeita, não efetuar manobra, não entrar na sua casa, sair do local e ligar para a Polícia Militar imediatamente pedindo o apoio de uma viatura. Outra situação, doutor Marcelo Franco Marino, o senhor que é experiente, um delegado já experiente, uma carreira brilhante, com relação a esse policial, se ele estivesse fardado, qual a leitura que o senhor faz da situação em caso esse policial estivesse chegando da jornada de trabalho fardado? Olha, eu acho que seria exatamente igual, não teria nenhuma diferença. Pela ousadia da dupla e pelos antecedentes que a gente observou, eles iriam fazer o assalto da mesma forma. Eu não sei se eles conseguiriam ver dentro do carro que o policial estava fardado. Mas, de qualquer maneira, né, no momento da abordagem, quando o assaltante chega de arma na mão, seja a vítima policial ou não policial, ele está fazendo ali uma aposta. Ele está fazendo uma aposta de vida ou morte, porque ele chega disposto a matar e ele sabe que ele pode morrer quando ele chega para enquadrar a vítima, mas ele tem disposição para isso, né? E, aliás, isso é um diferencial, eles se gabam disso. Eles falam no submundo do crime que aquele que pratica roubo, né, que as pessoas chamam de assalto, né, o nome técnico é roubo, aquele que enquadra a vítima com arma de fogo, ele é superior, ele é mais ousado do que aqueles indivíduos que são os furtadores, né, que entram, né, furtivamente, que fazem subtração quando a vítima não está presente para defender os seus bens. Então, nós temos visto isso no Brasil, são vários vídeos, né, que se sucedem, aí você vê no YouTube vários vídeos de pessoas reagindo a assaltos, né? Eles fazem uma aposta, eles apostam que vão vencer, e muitos deles, talvez inclusive a imensa maioria, segundo a experiência que a gente tem policial já de 26 anos de carreira, muitos fazem uso de drogas estimulantes antes de praticar o assalto. Então, aquilo lhes dá uma coragem extra, né, para enfrentar o risco que eles correm, né, e faz com que eles se tornem mais agressivos também, mais perigosos para a vítima. Então, a gente não recomenda a reação. No caso aqui, nós estamos nos referindo a um policial. Ele não só deveria ter feito o que fez, como pela lei ele pode fazer o que ele fez. Então o policial sempre deve reagir se ele for abordado num assalto, porque se ele for rendido, armado e com a carteira de polícia e for identificado como policial, a chance dele ser executado pelos bandidos é muito grande.
Sintetizando, doutor Marcelo, a prova inequívoca de que o policial militar agiu em legítima defesa, primeiro, o segundo que saiu com vida, o Wallace, ele foi atingido na frente, no tornozelo ali, ou na frente, da parte anterior do tornozelo, onde o tiro pegou. E os disparos que atingiu o menor infrator, um no olho, como o senhor disse muito bem, outro na região torácica e outra, eu acredito, como o senhor disse também, ele já na horizontal, encolheu a perna, um disparo acertou o joelho e saindo na coxa. Então, essas provas são latentes de que realmente o policial usou de forma equilibrada todo o seu sistema de defesa e realmente não teve nada de excesso. Sim, veja bem, Jota, a conclusão do inquérito policial é com a responsabilização criminal desse coautor que foi preso. Como eu já disse, havia um mandado de prisão para ele anterior a esse fato, ele foi preso em virtude de mandado, e com a responsabilização, o indiciamento desse autor pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes, e a não responsabilização, o não indiciamento do policial militar que agiu sob a excludente da legítima defesa. Então, essa é a conclusão do inquérito policial. Eu quero aqui ressaltar que o Ministério Público não está distrito à nossa conclusão. O promotor de justiça que for analisar o caso, ele vai ter a sua própria ótica, né, desse fato todo que aconteceu. Porém, nós confiamos no senso de justiça e nos elementos carreados aos autos, no sentido de que também o Ministério Público adotará esse entendimento com relação à legítima defesa. Para fechar nossa participação, doutor Marcelo Franco Marino, o fato do disparo ter acontecido já dentro do lote da vítima desse assalto, isso aí também é um atenuante? Não, veja bem, o que aconteceu foi que eles invadiram a garagem, não o lote, mas a garagem, já estavam dentro do imóvel dele. E isso é a característica justamente da legítima defesa, entendeu? Eles invadiram a residência do policial de arma em punho e anunciaram o roubo. Inclusive tem aqui o registro de que quando esse infrator menor de idade, foi o primeiro a chegar, né, tá puxando a fila ali, quando ele vai invadindo com a arma na mão, ele grita 3 vezes, perdeu, perdeu, perdeu. E no terceiro perdeu, ele tomou. Então isso aí foi o que aconteceu. E graças a Deus, né, que aconteceu assim. Graças a Deus. A gente não fica satisfeito com nenhum ato de violência, porque nós somos policiais, temos a missão aqui de prevenir e reprimir o crime. Porém, era o que precisava acontecer no caso que nós estamos aqui em tela, né? Em síntese, né? Acabou que ele gritou perdeu, perdeu, perdeu e quem ganhou foi ele, né? 3 disparos. Agora, doutor Marcelo Franco Marino, o senhor teria mais alguma orientação para a sociedade com relação a toda essa situação, algumas informações que poderia ser repassada de forma preventiva, além do giro, né, em torno do quarteirão? Teria mais alguma coisa que a Polícia Civil poderia repassar? Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade, Jota, para esclarecer a população que não se deve reagir a um assalto, ok? Esse fato é um fato que foi praticado contra uma vítima treinada e capaz de efetuar essa reação. Não significa dizer que nós estamos aqui com essa conclusão do inquérito estimulando o cidadão comum que não tem treinamento a ele querer reagir a assaltos. Isso pode gerar fatos gravíssimos e a gente não estimula essa conduta. É óbvio que todos têm direito à legítima defesa. Isso é um direito inalienável. O Estado não pode tomar esse direito dos cidadãos. Porém, o risco é imenso. Quando você reage, o risco é imenso. O que a gente orienta? Se você não é um policial, se você não está treinado, se você não tem proficiência no emprego, no uso de armas de fogo, não reaja. Colabore com o assaltante, evite conflitos com o assaltante e depois que ele for embora, chame a polícia. Ok. Doutor Marcelo Franco Marino,
delegado de polícia da pasta de homicídios aqui de Ipatinga. Um abraço, obrigado ao senhor pelo carinho, obrigado pela confiança. A Rádio Vanguarda agradece o plantão policial ainda mais por todo esse trabalho que a Polícia Civil tem prestado à sociedade. A gente vê que realmente é um trabalho que exige muito de vocês, tanto do senhor como toda a equipe que é comandada pelo senhor, os policiais civis, que a gente observa no dia a dia um empenho acima da média para que realmente a resposta venha de encontro à sociedade. E daí, diante desse comportamento, é que torna-se a instituição Polícia Civil uma instituição séria e de credibilidade. Jota, eu que agradeço o apoio, né, da imprensa, o seu apoio pessoal, né, na divulgação do nosso trabalho. E eu gosto de ressaltar, sempre que eu tenho oportunidade de falar com a imprensa, que a polícia deve sim explicações à sociedade. A sociedade tem o direito de cobrar da polícia resultados do seu trabalho e tem o direito de saber o que a polícia faz em prol do interesse público. Essa divulgação que nós estamos fazendo hoje é uma divulgação de interesse público, porque foi um fato relevante, um fato que gerou muita discussão a respeito da legítima defesa, dos limites de atuação em legítima defesa, e por envolver um policial militar, e é necessário fazer a divulgação disso para que a população saiba quais são as consequências, saiba o que a polícia fez, saiba que houve uma investigação e saiba que houve uma conclusão dessa investigação. Ok, portanto aí, Dr. Marcelo Franco Marino, delegado de polícia, conosco aqui dentro do plantão policial. Sem tropeço, seu nome e endereço, repórter J. Passos.